Será que você pode aplaudir o Senhor pela vida da mulher mais maravilhosa, elegante? A paz, igreja. Dá mais uma oportunidade para vocês acordarem. A paz, Legacy. Tem jovens felizes aí? Cheios da presença de Deus? Se não está, você sairá daqui cheio dele. Ai, meu coração. Eu já tenho alguns dias que o Senhor tem trago essa palavra no meu coração. E eu creio que algo novo está acontecendo. Algo novo o Senhor vai fazer na sua e na minha vida. Amém? Quando eu estava aqui hoje orando mais cedo, o Senhor começou a ministrar algo muito forte no meu coração. Lá em Isaías 61, versículo 4 diz assim: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E quando eu orava em relação a essa palavra, Deus trouxe algo muito forte no meu coração. Muitas vezes nós não levamos a sério os movimentos que Deus faz em alguns cultos. Muitas vezes nós não nos entregamos dentro de uma palavra. Deus, Ele quando coloca no coração de um pastor, de um pregador para trazer uma palavra, já existe um direcionamento específico para este momento de cura, de restauração. E muitas vezes por nós estarmos distraídos, preocupados, ansiosos, nós perdemos esse momento. E Deus trouxe algo no meu coração e que me fez refletir muito. Quando nós nos colocamos à disposição para Deus tratar algo no nosso coração, nos curar, nos restaurar, nos confrontar, nós podemos ser parte de uma mudança de uma geração. Já pensou que você pode ser o percussor de uma mudança de toda a geração da sua história? Quantos aqui tiveram avós que vieram tipo do interior, da roça, das vilas, né, que chamam aqui em Portugal? Então, provavelmente, muitos de vocês ouviram histórias de dor, de sofrimento. E aí, muitos de nós tivemos o quê? Os pais que saíram deste lugar. E através dessa saída, nós já começamos a ter o quê? Uma vida completamente diferente. Provavelmente, não sei, mas talvez se o seu avô teve que o quê? Que viver da lavoura, dos pastos e plantações, o seu pai começou, depois saiu, talvez você nunca nem tirou um leite da vaca. Meu caso, minha mãe veio do interior e eu só capinei porque eu gostava mesmo de fazer buraco no chão. Mas não porque eu precisava, porque minha mãe saiu deste lugar, o meu pai saiu, então a minha geração já mudou a partir dali, não é verdade? A minha mãe não só decidiu sair daquele lugar, que um certo dia ela decide vir para a Europa. E ela vem para Portugal. E aí eu colada nela brincando. Alguns anos depois, Deus nos direciona e a gente vem para Portugal. Através da vida da minha mãe, de ter saído daquele ambiente, de ter rompido o ciclo da família dela, de viver no interior, de viver de dor, de viver de sofrimento. Não é todos, tá? Não estou generalizando. Tem muitas pessoas que realmente conseguem fazer uma vida boa, mas a grande maioria vem de muita dor, de muito sofrimento. E quando a minha mãe muda, a minha geração já está vivendo algo diferente. A minha decisão de viver aquilo que Deus tem para a minha vida já vai fazer com que os meus filhos venham num lar funcional. Não é perfeito, mas é funcional. Meus filhos já vão vir no lar onde tem a presença de Deus. A minha mãe não nasceu num lar que tinha a presença de Deus. Mas a minha geração já vai ser mudada. Mas isso tudo começou lá atrás, quando eu decidi viver a vontade de Deus. Quando eu decidi olhar para as ruínas da minha vida, aquelas que foram causadas por mim, aquelas que foram causadas por outros, e aqueles que eu ganhei de herança.
eu olho para essas dores e eu falei: Deus, isso para em mim. Um dia eu fiz uma oração muito forte que mexeu muito comigo, que me deixou abalada durante muitas semanas. E essa oração, ela era assim: Deus, a partir de hoje na minha família não vai ter mais drogado. Na minha família, a partir de hoje, não vão ter mais prostitutas, não terão mais abusadores, não serão mais abusados, não serão alcoólatras, não serão mais dependentes, não serão mais viciados, porque na minha família tinha tudo isso. E algumas dessas dores vieram para a minha vida que, se eu não tivesse tomado a decisão de romper esse ciclo e sair dessa dor, entrar em um ambiente como esse, deixar Jesus me curar, me restaurar, eu talvez não estaria aqui falando para vocês. Eu fui encontrada por Jesus há 14 anos atrás, e a partir dali começou esse movimento de transformação da minha geração. Não foi da noite para o dia, mas foi um movimento de reconstrução. E durante esse processo de reconstruir a nossa história, nós vamos precisar de algumas coisas. E Deus, Ele colocou esse tema no meu coração: provisão para viver essa reconstrução. Nós vamos precisar de alguns recursos durante o processo. Mas Deus falou muito forte no meu coração. Isso não estava na palavra, e hoje, quando a gente orava junto aqui com os voluntários, a minha oração foi: Deus, muda tudo. Se eu quiser mudar as músicas, mudar o repertório, mudar a palavra, o Senhor tem total liberdade neste lugar. E Ele me direcionou a já começar completamente fora daquilo que eu tinha preparado, daquilo que eu tinha estudado. E eu acredito que, se você entrou aqui nessa noite com o coração aberto para viver algo novo no Senhor, isso começa agora. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você decidiu entrar o seu ano, eu não sei se você já virou o ano, né, que é só uma virada de data. Se você entrou para esse novo ano carregando dores antigas, sofrimentos antigos, agindo com as mesmas coisas que você viveu no ano passado, ou talvez tenha arrastado durante toda a sua vida até aqui. Mas hoje é o dia do basta, amém? Quantos estão desejosos de viver algo novo no Senhor? Quantos já têm orado para viver algo novo no Senhor? Então talvez essa palavra seja para você. Então esteja atento, abre o seu coração, porque algo novo o Senhor quer falar com você, amém? Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a tua cabeça. Pai, eis-nos aqui. Talvez, ó Deus, aqui nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes que veio de um dia corrido, de uma semana corrida, de um mês corrido, de um ano corrido. Mas hoje, nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir, vem com descanso sobre nós. Vem com a paz que excede todo entendimento, aquela paz que silencia todos os nossos pensamentos, aquela paz que silencia todas as nossas dores, a paz que silencia todos os ataques do inimigo, aquela paz que silencia toda contradição na nossa mente. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos ouvir e sentir o Teu manifestar no nosso meio. Seja livre, Senhor, para falar conosco, com quem está aqui, com quem está assistindo de forma online. Que o nosso coração, Deus, esteja descansado em Ti. Que o nosso coração esteja descansado na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Na certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que nessa noite, ó Deus, não haja distração no nosso meio. Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao trono da graça, que nós possamos estar inteiramente sentados aos Teus pés, ouvindo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nesse momento nós tenhamos o nosso coração como o de Maria, que não importe mais nada, que só importe a Tua presença neste momento. Que nós possamos desfrutar do alimento que o Senhor vai nos entregar nessa noite.
Que nós possamos sair daqui com a nossa alma farta daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos confronta, nos cura, nos restaura, nos liberta nessa noite. Nós te damos liberdade. Será que você pode falar para o Senhor: eu te dou liberdade nessa noite? Fala comigo, me transforma. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu quero sair daqui mudado, transformado. Eu quero sair daqui com uma decisão no meu coração. Fala com Ele: Pai, eu quero viver algo novo e eu quero ser uma pessoa nova para viver isso. Eu quero pedir para que o Senhor me transforme, para que o Senhor me mude. E que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse sua palavra comigo lá em Neemias 2. Nós já vamos ler. Todos estavam em Portugal essa semana. Então todos passaram aí pela tempestade. Quantos ficaram com medo? Porque eu, gente, eu acordei. Eu fui para a sala orar e buscar o Senhor. Esperar o Rafa, porque o Rafa tinha saído. E eu não fazia ideia que estava tendo uma tempestade tão forte. Mas algo é verdade sobre a tempestade. Ela vem e ela passa. Por mais que fica algo destruído, algo fora do lugar. No meu caso, a única coisa que eu perdi, que foi muito doloroso, mas foi uma perda irrelevante, perto de que muitas pessoas perderam, que foi só uma planta que voou e se destruiu. Coitada da minha babosa, gente, cuidei dela durante tanto tempo. As pessoas não podem mais falar que é eu que mato as babosas. Dessa vez, foi a tempestade. Na verdade, foram duas. Uma que a Nath me deu, que está lá sobrevivendo. Mas muitas pessoas, infelizmente, perderam muito mais coisas. E graças a Deus que a maior das perdas foram materiais. E isso tudo se recupera. Mas algo que nós precisamos entender sobre uma tempestade, sobre algo que geralmente fica em ruína, é que isso tem que causar em nós um desejo de mudança. Nós não podemos nos acostumar quando algo está destruído à nossa volta e a gente simplesmente olha para aquilo e ignora. Quantas vezes nós deixamos algo cair, quebrar e não nos preocupamos em limpar na mesma hora? Tem gente que limpa, tem momentos que a gente pega, mas tem momentos que a gente passa por cima e deixa aquilo ali, uma hora alguém vai pegar ou eu pego depois. Aqui nós vamos ver o momento em que Neemias 1 vai contar, né? O momento em que Neemias, ele recebe ali um amigo e ele faz uma pergunta e ele logo recebe uma notícia ruim, né? Ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, estavam tudo destruído. E Neemias, no momento em que ele escuta isso, ele se entristece. Ele olha para aquela situação e ele é movido por uma tristeza, envolvido em uma dor. Mas Neemias, ele é impulsionado a algo. Ele é impulsionado a viver algo novo. A sair daquela zona, talvez, de conforto que ele vivia. Porque o trabalho de Neemias era um trabalho ali como copeiro do rei. É um trabalho perigoso, né? Estava ali experimentando as comidas que poderia matar o rei. E ele, como ele era o primeiro a experimentar, ele poderia morrer no lugar do rei. Mas, enquanto ele não morria, ele estava o quê? Desfrutando de deliciosas comidas. E muitas vezes nós pensamos, né, que nós estamos ali vivendo na nossa zona de conforto, sabendo que algo não está bem. E a gente pensa assim: ai, tá tão bom aqui. Para que eu vou mexer nisso? Hoje eu quero que vocês interajam comigo, para eu não sentir que eu estou sozinha, tá, gente? Mas já teve alguma situação na sua vida que você pensou assim: ah, tá bom, deixa isso para lá. Não vou mexer nisso não? Fala, confessa aí, deixa eu ver. Você olhou e você falou assim: nossa, eu até tinha que resolver isso, mas que preguiça. Para quê? Talvez, sabe o que ia acontecer se Neemias ouve aquilo e fala: nossa, coitado do povo, né? Deve estar uma tristeza sem fim lá, né? Ele pergunta, né, como é que o povo estava. E o amigo fala, né, que o povo estava tudo entristecido. E Neemias, ele pega aquela situação para ele e ele vai orar.
ele não só se entristece com aquilo, mas ele busca fazer algo. E o primeiro passo que ele dá é ir orar. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai colocar diante de Deus. Mas ele chora diante de Deus, ele deve falar, né, Deus. Ele fala mesmo, perdoa o pecado do povo, perdoa o meu pecado. E ali começa-se o processo de reconstrução. Olhando para Neemias, né, um simples copeiro do rei, que tipo de recurso que esse homem teria para ir lá reconstruir? Que provisão que ele tinha palpável na mão dele, para ele sair de onde ele estava, da posição que ele estava, para ele ir lá. Mas para esse movimento todo que acontecesse, isso tudo foi gerado antes em oração. Isso tudo foi gerado antes no secreto, ele com Deus. Foi gerado no coração dele, onde ele fala sobre aquilo que ele está sentindo, fala sobre aquilo que o povo deveria estar fazendo. E hoje a pergunta é: quais foram as destruições que você viveu? As dores que você viveu, as feridas, marcas profundas, traumas que talvez você viveu na sua vida e que você passou por cima e falou, eu não tenho tempo para isso. Ou é muito doloroso mexer com isso. Ou dá para eu viver com isso e está tudo bem. Eu, há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar psicanálise, no meu curso eu tive uma senhora que foi uma das primeiras pessoas que eu atendi. Pensa a cena. Minha primeira paciente ali, cliente que eu tinha que atender no estágio. E essa senhora entra para mim na nossa chamada e ela fala comigo assim, ela me chama de doutora. Não adianta eu falar para ela que eu não sou, porque ela não aceita. E até hoje ela me chama de doutora. Ela entra na sessão e fala comigo assim, doutora, eu estou há 10 anos vivendo um luto não processado. O meu filho foi assassinado e eu até hoje não consegui viver o meu luto. E eu sinto que o meu corpo, ele não aguenta mais. Eu estou desmaiando do nada, eu estou passando mal, eu me arrumo, eu tomo banho, eu entro no meu carro, eu vou para a igreja, eu paro na porta da igreja e eu choro durante todo o tempo do culto e eu volto para casa. E essa pressão tão grande me faz desmaiar. Eu ouvindo tudo aquilo, pensando, que ótimo, né? Primeiro paciente, o que eu vou fazer? E ela foi falando e eu fui orando, buscando em Deus. Graças a Deus, a minha base na psicanálise era cristã, então eu já tinha base para saber o que eu deveria fazer. Ou não. Mas naquela hora eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, só ora por ela. Pergunta para ela se você pode orar. E se ela permite que eu comece a reconstruir a história dela. E ali eu perguntei para ela se eu podia orar por ela. Ela disse que sim, o Espírito Santo me tomou, me direcionou e eu comecei a orar. E oramos em direção a isso, a reconstrução, a ela poder viver o luto, a ela poder chorar no lugar certo. Eu acho que na mente dela, como ela tinha outros filhos, as primeiras coisas que ela ouviu quando o filho morreu foi: você tem que ser forte porque você tem mais filho. Você não pode sofrer porque você tem outros filhos que dependem de você. Então ela olha para aquela dor, para aquela destruição da vida dela e ela deixa de lado. E sabe o que isso me ensina? Até mesmo olhando para esse povo que está dentro desse movimento, né? Que não tinha, as ruínas, as muralhas foram destruídas, mas o povo ainda estava lá. E muitas vezes nós não temos noção de como que quando nós começamos a tolerar algumas coisas, aquilo começa a se tornar normal. Mas isso não quer dizer que não tenha consequência. Essa mulher, ela deixa o luto dela de lado, ela deixa o chamado, a vida dela de lado, e também não vive a dor, mas também não vive nada. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela conseguiu voltar para a igreja, conseguiu voltar a dar aula para os adolescentes, porque a situação era grave. Por quê? Porque ela era líder de adolescente, e o filho dela que faleceu, que foi assassinado, foi uma coisa grave, foi assassinado dentro da própria casa, e ele era adolescente. Então ela estava num cenário completamente caótico.
Então, quando ela permite que Deus leve provisão de cura, de restauração sobre ela, não só financeira, mas também emocional, para que ela saísse daquela situação. Quando ela permitiu a provisão de Deus vir e ela começou a falar o que ela precisava, ela começou a caminhar em direção à reconstrução da história dela. E graças a Deus, hoje ela pode testemunhar sobre aquilo que Deus tem feito. Já se passou mais de 15 anos e ela já consegue falar sobre isso, viver o luto dela. Pôde falar hoje e ensinar sobre dor, sobre luto, direcionado àquilo que o Senhor curou ela. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós começamos a tolerar algumas coisas nas nossas vidas, que o nosso cérebro ele começa a entender que aquilo é normal. Quantas vezes nós ouvimos história de mulheres que vivem em situações de abuso físico, emocional, e a gente fica, meu Deus, por que ela não sai disso? Por que ela não consegue mudar essa história? Porque ela começou a tolerar tantas vezes, tolerou tantas vezes, que aquilo começou a se tornar normal. Adolescentes, me perdoe, mas eu vou ter que fazer uma pergunta que talvez vocês se sintam atacados, tá? Mas quantos aqui já teve aquelas paixonites de adolescente? Conta, gente, a verdade. Graças a Deus a gente passou dessa fase, mas... Você só teve uma paixonite que te magoou? Quem teve mais de uma? Tá vendo que o padrão ele repete? Quando nós somos feridos na nossa área emocional, vamos dizer, nessa fase da adolescência, nós sofremos, choramos. Nossa, eu não posso nem contar as minhas histórias, não, senão dá mais para os adolescentes. Mas são tantas coisas que a gente tolera nessa fase, que a gente começa a achar que é normal, e começa o quê? A repetir. E quando eu olho para essa situação, eu só imagino isso. A gente tem um muro de proteção que a gente está construindo. Começa ali essa fase, né, dos namorinhos, das paixões. E a gente é o quê? Frustrado, machucado, ferido, traído. E vem aquela dor imensa. A gente acha que vai morrer, que o céu apagou. Olha, é uma dor sem fim, parece, né? Porque é o primeiro momento, é a primeira dor. Depois acostuma. O problema é que acostuma. O problema é que acostuma. A gente olha para essa área ferida, machucada, e ao invés, né, graças a Deus que hoje dentro da igreja a gente tem muito mais esse suporte, mas quando a gente não tem esse suporte de reconstruir a nossa identidade, porque quando a gente entra nessas paixões, né, geralmente a gente está entregando para o outro, nossa, o outro vira o nosso mundo, de repente, né, nunca amor sim, porque nunca mesmo, mas é um amor infinito, e aí a pessoa é frustrada, não sei o quê, e ela muda, volta para casa, tenta reconstruir, tenta viver de novo, e aí vem o quê? Vem outro namorinho, e aí machuca de novo. Por quê? Porque está tudo destruído. As muralhas estão destruídas, as portas estão todas queimadas, a entrada está quase VIP. Bora, esse aqui deu errado, vamos para o próximo. Quando nós olhamos para essa situação, só é possível a gente chegar no nível de realmente não permitir mais que ninguém venha nesta área emocional, nos machuque, é quando a gente reconstrói. É quando o muro é fortalecido. É quando a identidade realmente é fortalecida e a gente consegue olhar para essas áreas da nossa vida e realmente não tolerar. Quais são as áreas da sua vida que você tem tolerado ser pela metade, ser mais ou menos? Quais são as áreas da sua vida que chegou no momento em que você olha para ela e até já desistiu? Que você olha e pensa, não vale a pena. Talvez hoje seja o momento, a hora exata para a hora do basta. Seja o momento de você olhar para todas as áreas da sua vida que de alguma forma estão em ruínas, destruídas, e você falar, chega, acabou, para em mim. Eu vou viver e vou voltar a viver aquilo que Deus quer para a minha história. Eu vou buscar em Deus a provisão necessária para que essa área da minha vida, ela nunca mais seja igual. Lê comigo aí Neemias 2. Sua tarefa esse mês de fevereiro
que janeiro já acabou. Amanhã já é o último dia, já não dá mais tempo. Mas lê Neemias todo. Durante, acho que esse mês, ou em fevereiro, vai falar sobre Neemias ainda. Oremos. Mas, estuda sobre Neemias, pega isso como uma tarefa, acelera o seu devocional e lê aquilo que está em Neemias, nessa história tão bonita, tão forte. Vamos ler aqui, Neemias 2. A partir do 2, ele diz assim: Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais estão em ruínas e os portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do seu agrado que este teu servo, que encontrou favor na sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei deu-se por satisfeito, e me deixou ir. Então eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes nas regiões do lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeiras para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei deu-me o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém? Vamos ler até aqui. Note que aqui a gente vê o momento em que Neemias, ele já tinha orado, ele já tinha chorado, ele já tinha jejuado. E ele, de repente, um dia ele está perante o rei. E o rei olha para ele e ele percebe que algo não estava certo. Que algo incomodava Neemias. Então esse rei faz ali essas 3 perguntas para ele. E uma coisa que eu vejo nesse texto é que Neemias, ele sabia exatamente o que ele já precisava. Ele não ficou ali enrolando com o rei, deixa eu pensar, deixa eu calcular, deixa eu contar quantas madeiras que eu vou precisar, quantas pessoas, como que eu vou chegar lá, qual que é a provisão. Ele sabia. Ele já tinha buscado em Deus e ele estava pronto ali para viver este milagre do Senhor. Se eu te perguntar hoje, agora, fala assim, abre aí a sua planilha financeira, quanto que você precisa? Já está exato ali na sua planilha? Não precisa responder não. Se você ainda não tem uma planilha, Daniele, nossa melhor contabilista de Portugal, está aqui, presente. Você pode chorar ali com ela, que ela tem um modelo excelente. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente já sabe que existe uma dívida para o mês seguinte. Dívida é essa que geralmente as pessoas colocam na cabeça assim, eu tenho que pagar o arrendamento, a nós ou a Vodafone, eu tenho que pagar meu passe, e é isso. E aí depois ele lembra que ele tem que comer. Aí ele lembra que ele tem que fazer isso, que ele tem que dar uns passeios, que ele tem que vir pro Legacy, que ele tem que sair com a galera. Quando vê, a conta já não bate. O básico, muitas vezes, a gente não está sabendo. Então, imagina aquilo que realmente nos dói, nos causa tristeza, muda o nosso semblante. Muitas vezes, a gente só vai empurrando com a barriga e vai vivendo. Então, hoje eu quero te desafiar a sair daqui com algo diferente. Amém? Quantos aqui fizeram os planos de fim de ano? Aleluia, amor. Acho que a gente vai ter que fazer um plano de fim de ano ou de início de ano, que o ano já está assim, em fevereiro, e 90% só está sobrevivendo. Sobreviver, chegar no fim do ano. Mas eu tenho aqui um desafio para você um pouco diferente.
Eu quero hoje que você olhe para essas áreas da sua vida. Talvez você ore pedindo para que o Senhor traga à sua memória se existe algo dentro de você que tem te angustiado. Nem todo dia a gente está mal. Tem situações que de vez em quando a gente consegue até tolerar. A gente olha e fala, hoje está bom. Hoje estou tranquila, acordei bem. Mas no outro dia lembra que aquela situação existe, aí vem a dor, vem o sofrimento. Então eu quero te desafiar nessa noite. Pega aí seu telefone. Abre aí seu bloco de notas. Vai ser o único momento que eu vou te permitir usar seu celular neste lugar. Sem distrações. Sem abrir o WhatsApp. Eu vou te dar 1 minuto para você orar e você pedir para Deus trazer à sua memória 3 ou mais situações da sua vida que você precisa colocar um basta e mudar a partir de hoje na sua história. Seja ela qual for essa dor que está no seu coração. Seja uma dor de preciso mudar de trabalho, preciso mudar de casa, preciso mudar meu casamento, preciso mudar minha família. Eu tenho um familiar que usa droga, eu quero que ele saia dessa situação. Eu tenho a dor de que eu fui abusado e essa dor eu carrego comigo. Eu tenho uma falta de perdão no meu coração. Eu fui traído e eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer essa situação. Eu vou te dar 1 minuto para você escrever essas 3 situações, uma abaixo da outra. O que deveria ficar para trás na sua história que tem de alguma forma te assombrado de vez em quando? O que você olha ainda que dói no seu coração? O que você ainda olha para essa situação e não tem uma saída humanamente falando? Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Muitas vezes nós não vivemos os milagres do Senhor porque nós não sabemos pedir, ou pedimos mal, ou nem pedimos. Por uma dor, muitas vezes, de nos silenciarmos diante de Deus, quando nós precisamos de algo, muitas vezes o que vem em nós é o silêncio. Mas essa é uma noite em que o Senhor Ele está te chamando para você falar. Ele está te impulsionando a sair daqui de uma forma diferente da qual você entrou. É impossível nós termos resultados novos fazendo sempre as mesmas coisas. Eu tenho certeza, gente, que eu não estaria indo comemorar meu 11º aniversário de casamento se eu não tivesse quebrado os meus padrões de quando eu era do mundo, quando eu entrei na igreja. Se eu não tivesse quebrado os padrões de como eu me comportava, de como eu falava, de como eu me vestia, um homem de Deus jamais teria olhado para mim e visto valor em mim. Chega um momento em que nós precisamos quebrar padrões, fazer novos movimentos. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos 1 minuto. Pensasse aí nessas 3 situações que você colocou. Imagina comigo que você está perante o Rei dos Reis. E esse Rei te faz 3 perguntas. O que você tem que entristece o seu coração? O que você me pede? Esse Rei dos Reis te pergunta: o que você me pede, meu filho e minha filha? O que você precisa para viver a reconstrução? Qual a provisão que você deseja das minhas mãos? Qual é a palavra que você precisa que eu libere para você viver a reconstrução na sua história? Para que você viva de forma diferente? E esse Rei dos Reis te pergunta:
quanto tempo isso vai durar. Mas quanto tempo você vai decidir andar, caminhar com essas dores, com as portas destruídas, com os muros destruídos, com essa dor te atormentando dia e noite? Se você hoje estivesse perante este rei, o que você diria a ele? E agora eu queria que você pegasse aí esse bloco de notas com essas situações que você escreveu. E à frente dessa situação você escrevesse o que você gostaria que o Senhor te entregasse. Faça essa oração escrita nessa noite. Faça essa oração escrita onde você fala sinceramente com o seu Pai. Que você pudesse ser realmente sincero, rasgasse o seu coração diante dEle. E que você pudesse falar com Ele: Pai, o que eu preciso nessa situação é de cura profunda, de cura na minha alma, de cura nas minhas emoções, de restauração mental. O que eu preciso nessa noite é de cura dessa enfermidade. O que eu preciso, Pai, nessa noite é de perdão. O que eu preciso, Pai, nessa noite é de um valor financeiro. Oh, Pai, o que eu preciso nessa noite é só de um abraço. O que eu preciso nessa noite é só de alguém para caminhar comigo. O que eu preciso, Senhor, nessa noite é só de pessoas para orar por mim. E se for da tua vontade, ó Rei, que o Senhor me cura, me restaure, para que essa dor, para que esses escombros sejam usados para a tua glória, seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez em mim. Se for da tua vontade, ó Deus, que eu possa testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida e vai fazer através de mim. Comece a escrever, deixa o Espírito Santo te guiar. E à medida em que você for terminando, queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Existem movimentos que nós precisamos tomar de atitude quando nós decidimos viver restauração e cura. Existem movimentos que só você pode dar. Neemias vai diante do rei em uma oportunidade que o próprio Deus dá. Ele diz e ele pede. Ele fala exatamente o que ele precisava para viver a restauração daqueles muros. Mas existem algumas coisas que só Neemias podia fazer. Ele tinha que se movimentar, ele tinha que sair de lá. Ele recebe a provisão, mas o passo da mudança estava sobre ele. E nessa noite eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E enquanto o louvor canta uma canção, eu queria que você começasse a falar com o Senhor. Começasse a se colocar em movimento espiritual, para você viver a cura e a transformação da sua história. Talvez você entrou aqui nessa noite com outra expectativa, mas o Senhor, Ele está te chamando para viver algo novo. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Essa é a noite do basta.
fechados, com as suas mãos sobre o teu coração. Eu queria te convidar a fazer uma oração muito sincera nessa noite. Que você começasse a falar com o seu pai aquilo que tem te angustiado. Talvez exista algo que para você pareça simples e irrelevante, que você tem deixado de lado. Mas essa é uma noite de cura e de restauração. E todos com os olhos fechados, se existe alguém aqui nessa noite que precisa de uma oração, eu queria que você levantasse a sua mão, que um líder vai aí orar com você. Tem momentos na nossa história em que muitas coisas nós vamos fazer sozinhos, mas existem momentos em que nós precisamos de pessoas para orar conosco, de pessoas para caminhar e nos ajudar nesse tempo. Neemias, ele vai para esse momento de reconstrução, mas ele também não vai sozinho. Ele tem ali pessoas de confiança junto com ele para viver esse momento de restauração. Então, se você está aqui nessa noite e precisa de uma oração, levanta suas mãos que nós vamos aí orar por você. Você nem precisa sair do seu lugar. Existe um líder que vai aí para orar com você, para ser um ombro amigo, para ser um ombro para orar, para fortalecer a sua fé. Sem constrangimentos, onde você estiver. Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com cura, com restauração. Pai, nos cobre nessa noite. Vem sobre cada coração aqui, ó Deus. Eu creio, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E nós entendemos, ó Deus, que vai ser impossível nós vivermos uma reconstrução, nós vivemos algo novo, se a proteção da nossa vida está em ruínas. Nessa noite nós oramos e nós pedimos, ó Pai, nos reconstrói nessa noite. Vem sobre as áreas da nossa vida que são em ruínas, que estão com as portas queimadas, que estão com brechas para que o inimigo entre. Nos ensina, Deus, a cuidar dos muros que o Senhor nos ensinou e que por algum motivo foram quebrados, destruídos em algum momento. Coloca sobre nós, ó Deus, a força necessária, a unção necessária, a provisão necessária. Venha, Pai, sobre cada oração aqui que foi feita, cada oração de pedido de socorro. Eu não sei, ó Pai, o que os teus filhos pediram, mas eu sei que aquele que precisa saber já entendeu. E o que eu te peço, ó Deus, que o Senhor entregue a cada um deles a provisão necessária. O pedido do coração deles sejam atendido, que venha como a resposta da tua vontade. Pois nós cremos, ó Deus, que basta uma palavra da tua boca para que toda a história possa ser mudada, para que todo o cenário seja mudado, para que haja reconstrução na história. E nessa noite, ó Pai, nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós oramos por restauração profunda, ó Pai. Vem sobre as mentes aqui nessa noite, vem sobre os corações feridos, vem sobre as mentes perturbadas. Nós declaramos caído por terra todo levante do inimigo, toda brecha que algum dia foi dado na mente, no coração. Que em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite haja uma reconstrução, haja um renovo sobre essas mentes, que haja algo novo, que a partir de hoje as gerações sejam mudadas. Que nunca mais, ó Pai, as dores que eles viveram, os filhos vivam. Que em nome de Jesus, gerações sejam transformadas através desse ato de fé.
seus olhos ainda fechados, nesse mesmo ambiente. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por toda cura, toda restauração que aqui foi liberado, que nós possamos testemunhar do teu agir, do teu fluir desta noite. Obrigado, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor começou algo novo em nós, começou uma reconstrução em nós, e nós vamos desfrutar da tua bondade. Obrigado, ó Pai, que essa bondade ela possa continuar nos seguindo por onde nós formos, ó Deus. Que a tua provisão continue nos seguindo por onde nós formos. Nos ensina, ó Pai, a ser cada vez mais claros no nosso pedido. Nos ensina a ser cada vez mais claro nas nossas decisões. Que nós possamos ser inteiramente motivados pela mudança e transformação daquilo que o Senhor deseja. Que o nosso coração esteja voltado em fazer unicamente a tua vontade, aquilo que vai beneficiar o teu reino, em nome de Jesus. Aleluia. Com seus olhos ainda fechados, eu não podia sair daqui nessa noite sem dar para vocês duas oportunidades. E talvez você se encaixe e deseje algumas dessas. Mas a primeira oportunidade é para você que talvez entrou aqui nessa noite e ainda não confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E nessa noite você foi tocado e ministrado por essa palavra e está decidido a fazer algo novo, para viver algo novo na sua história. E hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. Ou talvez você que estava distraído, andou fora dos caminhos do Senhor, mas nessa noite está decidido a voltar, a retornar para o centro da vontade do Senhor e reconciliar com o Pai. Se você se encontra em alguma dessas duas situações, eu queria que você erguesse as suas mãos, que eu quero orar por você. Todos com os olhos fechados, sem constrangimento. Se você deseja retornar para os caminhos do Senhor ou entregar a sua vida para o Senhor, desse um sinalzinho para mim. Amém? E talvez você que está em casa, está assistindo esse culto pela primeira vez, se é o desejo do teu coração, comenta aqui, que eu tenho certeza que alguém vai estar aí para te receber com os braços abertos. Amém? Então eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, a erguer suas mãos como quem recebe um presente. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós abençoamos o teu povo para que volte para casa debaixo de proteção, debaixo da unção do Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos continuar com essa palavra, confrontando o nosso coração. Quais são as situações que nós precisamos decidir mudar? Quais são as decisões que nós precisamos tomar? Quais são os pedidos que nós precisamos fazer para o nosso Pai? Que nós possamos, ó Pai, ser levados, conduzidos pela Tua poderosa mão em tudo aquilo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, vocês podem exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia, eu tô aqui. Ela tá assustada, o que eu tô fazendo aqui? Gente, eu não sei se todos aqui sabem, mas essa semana nós tivemos 2 aniversários. Na verdade, um a gente teve e o outro a gente tá tendo. Que são dos nossos pastores. Vem cá, Rafael, por favor, pastor Rafael. Dia 28 foi aniversário da pastora Priscila. E hoje é aniversário do nosso pastor Rafael. Então a gente tem que honrar, dar honra àqueles que merecem honra, como a Bíblia nos ensina. E nós não preparamos grandes coisas, porque a gente sabe que o Rafael ama. Mas nós queríamos entregar para vocês aquilo que nós temos, que eu acho que seria o melhor presente que nós poderíamos dar para vocês, que é a nossa oração. E para isso eu queria convidar a liderança do Legacy para vir aqui, por favor. Todos os líderes puderem vir aqui para me ajudar em oração. E se você é a primeira vez que você vem aqui, ou se você não vem no Legacy há muito tempo, ou vem com a gente, eu tô com esse casal aqui. A gente fala 15 anos, mas eu não sei se a gente está fazendo as contas ainda. Já tem muitos anos que eu ando ao lado deles.
Aí ele contou, 18. Viu? A gente está no 15 anos, já tem muito tempo. E uma coisa eu posso falar com vocês de quem vê o dia a dia deles. Não são perfeitos. Vocês sabem como é o Rafael, né? Mas ele é um pouco assim diferente. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu conheço poucas pessoas no mundo que têm um coração como o deles, cujo coração arde por vidas. E não arde por vidas em questão de número, porque esses aqui, eles perdem um sono por muitos de vocês. Eu não diria por todos. Ele pode não te conhecer ainda, como vocês que vieram hoje pela primeira vez, mas eu posso te dar certeza que eles já pagaram um preço de oração por sua vida. Porque esse culto aqui, ele não está aqui para a gente fazer bagunça ou cumprir uma agenda. Esse é o chamado deles. E esse culto aqui é um sinal de que eles não desistiram do sim deles para Deus. E eu, como amiga e abaixo deles na liderança, eu digo, eu tenho orgulho de caminhar com vocês. Tenho orgulho mesmo de caminhar com vocês, de aprender com vocês. Só o Senhor sabe, só Ele pode retribuir tudo aquilo que vocês já fizeram na minha vida. Eu tenho certeza que na vida de toda a liderança aqui. Então eu oro para que o Senhor multiplique sobre vocês a bênção dEle. Que tudo aquilo, toda a semente que vocês plantaram na vida, tanto da liderança quanto de todos os jovens dessa igreja, que vocês colham a 100 e a 1000 por um. Que a todo momento o Senhor mostre para vocês que o sim de vocês faz diferença no céu. Muitas almas chegarão lá por culpa de vocês. Amém? Eu queria convidar a igreja a estender a mão para eles aqui, para a gente estar orando. Queria pedir meu querido amigo e irmão Henrique para orar por eles. Amém, amém, amém. Estenda as mãos todos, por favor, para cá. Galera, a liderança toda, vamos orar todo mundo junto. E eu peço para vocês também, todo mundo que está aqui, se puder, da maneira de vocês, da maneira que vocês sabem, levantar as mãos para cá e abençoar também a vida dos nossos pastores, porque de verdade eles fazem um trabalho para Deus que de alguma maneira muito especial muda a vida de cada um de nós que está aqui, através da entrega deles, da palavra, do carinho. Então eu acho que faz muito sentido todos nós que estamos aqui hoje honrar e abençoar a vida desses queridos. Amém? Obrigado, Deus, pela vida dos nossos pastores, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que eles têm feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor ter colocado eles em nosso caminho. Em nome de Jesus, nós declaramos palavras de bênçãos, Pai. Nós declaramos a sabedoria do céu, Pai, a sabedoria do alto, Pai, para que eles continuem essa obra, para que eles continuem, Pai, abençoando a vida das pessoas, que o Senhor continue usando eles, Pai, para realizar o teu propósito, para realizar, Pai, os teus planos através da vida deles. Pai, cada um de nós que está aqui nessa noite já foi de alguma forma abençoado, já foi de alguma forma, Pai, tocado pelo Senhor através da vida deles, Pai. Continue honrando, continue abençoando, dando provisão, Pai, sabedoria, inteligência, Pai. Continue entregando estratégia, Pai, que o Teu Espírito Santo continue os guiando, Pai, para que eles não parem. Senhor, dê forças, Pai. Continue dando força, continue, Pai, empurrando eles, Pai, para esse chamado tão lindo que o Senhor deu para eles, porque eles são bênção, Pai. Através do Senhor eles estão fazendo uma obra grande. Continue, Pai, dando coragem. Continue, Pai, em nome de Jesus, abençoando, guardando o coração dele de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Continue abençoando a vida do casal, Pai, também a vida conjugal desse casal. Continue abençoando e provendo a casa deles, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Tens pra você nessa data querida muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns
possa entregar. Queria entregar aqui em nome da liderança um presente para vocês, que vocês possam usufruir esse momento de descanso. E é isso, gente. Deus abençoe. Agora eu desafio todos os homens líderes a vir dar um abraço no pastor Rafael. E o GC Legacy também deu um presente. Ele ama abraços. Gente, obrigada. Vou encerrar aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Hoje, o culto está acabando aqui, mas a gente tem ali o Lagoinha Coffee, então convido vocês a continuarmos essa festa lá. Convido todos os homens a darem um abraço no pastor Rafael, ali do lado, porque ele ama abraços e é muito bom ele sentir esse amor de vocês, amém? Deus abençoe. Filho do